Olá, espero que todas e todos estejam muito bem. É um prazer imenso para mim estar aqui hoje, podendo falar e apresentar um pouco do meu trabalho. Mas, primeiramente, gostaria de me apresentar. Me chamo Diogo, sou estudante da Universidade Federal de Santa Catarina, tenho 24 anos e atualmente estou indo para o segundo período do curso de Direito. Antes de falar sobre o trabalho em si, a construção e a estrutura dele, eu gostaria de falar um pouco sobre as motivações. O que me levou a escrever sobre educação e direito? A verdade é que eu, enquanto estudante, consigo perceber a realidade que me cerca e a realidade dos meus colegas. E me deparei com muitas queixas sobre a não constância de um acesso à internet ou não acesso da internet de qualidade em casa, ou a não presença de um computador que permitisse com que os colegas conseguissem exercer todas as funções que a universidade propunha a eles. Diante disso, percebi que o ensino à distância não era acessível para todas as pessoas, ele não era democrático. E é diante disso que eu debrucei os meus estudos, é diante disso que eu fiz o meu trabalho. Diante disso e de todas as dificuldades enfrentadas por tantas pessoas no Brasil e no mundo com relação à pandemia, decidi pesquisar sobre a violação dos direitos da educação durante o período de pandemia de Covid-19. Para fazer o trabalho em si, eu utilizei o método de pesquisa dedutivo e os métodos histórico, bibliográfico e comparativo. A questão principal em que me debrucei sobre o estudo era investigar se houve ou não houve a violação desse direito fundamental durante o período da pandemia. Para isso, eu decidi dividir o meu trabalho em 2 capítulos, sendo que o primeiro deles possui um subcapítulo. No primeiro capítulo, eu verso um pouco sobre a educação enquanto direito. Quais são as determinações que fazem com que a educação seja, no Brasil, considerada um direito? Temos, então, a Constituição Federal sendo a primeira delas. Posteriormente, em 1996, temos a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que estabelece as normas e o que seria quais os objetivos da educação enquanto direito. Posteriormente, temos o Plano Nacional de Educação e a Base Nacional Comum Curricular, que são 2 documentos que buscam estabelecer critérios de materialização de garantia desse direito. Então, quais são as determinações do governo para garantir e como esse direito básico vai ser garantido a toda a população. Diante de tantas leis e dispositivos existentes no Brasil para a garantia da educação como direito, é de se esperar que o país obtivesse sucesso em garantir ele de uma maneira democrática. No entanto, isso não apresenta-se de maneira efetiva. O Brasil possui imensas dificuldades em garantir esse acesso democrático à educação. E é sobre isso que eu me debruço no primeiro subcapítulo, em que eu faço uma análise qualitativa da educação em território nacional. Para isso, eu me proponho analisar dados e a própria realidade nacional e verificar onde que o Brasil falha em garantir a efetividade da aplicação da educação de uma maneira democrática e igualitária para todos. Como se o país já não tivesse obstáculos e desafios suficientes em um cenário pré-pandemia, a pandemia de Covid-19 veio para agravar ainda mais a situação da garantia da educação no Brasil. E é justamente isso que eu abordo no segundo capítulo do meu texto, em que eu falo sobre a educação na pandemia, sobre os desafios, sobre a não universalidade e sobre o ensino à distância em si. Eu inicio esse capítulo traçando um breve histórico sobre a história do ensino à distância, desde quando ele começou no mundo e quando ele começou no Brasil, até os dias atuais. O que regulamenta o ensino à distância, quais são as leis que embarcam a efetividade desse ensino à distância e como ele seria aplicado, em teoria, no Brasil. Ademais, eu abordo sobre pontos positivos e pontos negativos da implementação da educação à distância no Brasil e é onde eu chego ao cerne da minha questão. Quais são os maiores desafios que impedem com que o ensino à distância seja implementado no Brasil? O que eu encontro são que as desigualdades sociais, desigualdades de gênero, raça e econômica são os maiores empecilhos para a implementação da educação à distância no Brasil. São elas que impedem o acesso pleno à internet, à rede mundial de computadores ou ter dispositivos tecnológicos à disposição. Já que a educação à distância hoje é concebida sob o seio da tecnologia, é impensável
uma substituição, mesmo que de maneira urgente, da educação, seja feita sem pensar sobre esses obstáculos. Diante dessa questão basilar do não acesso à internet para a garantia da educação à distância no Brasil, de uma maneira democrática, chega-se à conclusão de que esse direito, o direito da educação, foi, durante o período da pandemia de Covid-19, violado em território nacional. Finalizada a minha apresentação, eu gostaria mais uma vez de agradecer esse espaço a mim cedido e a oportunidade de pesquisar sobre esse assunto. Dessa forma, fico por aqui e me despeço de todos. Muito obrigado.